Vamos ter então a Edna Padzini, que nos vai apresentar cardápios. Viva a Alavanca, viva a todos. Estou muito contente de estar aqui participando de mais um encontro do canal Alavanca Viva. Hoje, desenvolvendo esta atividade da elaboração de cardápios. Agradecendo nossos mentores, professor Tomio Kikuchi, dona Bernadette Kikuchi, que nos possibilitou, né, aprender, pelo menos a iniciar o caminho do aprendizado, de como ir aprendendo de forma que você encontre um resultado mais efetivo. Dona Bernadette, ela, ela disse, né, para começarmos a pensar, você come o que tem na frente, ou o que tem na geladeira, ou no armário da sua casa, né? Você come com essa decisão que você começa a se alimentar, que você se alimenta, né? Então, ela levou essa pergunta para a gente despertar, né? E pensando, né? Porque alimentar-se não é somente porque está com fome, né? Está com fome é uma parte, é muito parcial, né? Não é integral, né? Porque o que completa da alimentação é a gente estar interligando necessidade, o critério, né, de como preparar, a necessidade que você está tendo ao se alimentar, a intenção do que você está cuidando, do que você vai comer, o que você vai preparar, e claro, seguindo a ordem da natureza, né? Quando relacionamos a natureza interna, né, que é a nossa necessidade, com a natureza externa, né? Então, o principal é a nossa necessidade interna. Complementarmente, também é comer com os olhos, né? Você preparar um alimento em que você visualiza e você fala, puxa, né? Mas não é só uma beleza aparente, né? É atraente, né? Como diz Dona Bernadette, né? Que você olha e te inspira a ser nutritiva, e por isso que os cuidados para elaborar um cardápio inicia-se assim. Primeiro, você agrega 3 etapas, né? Então, a elaboração, primeiro, conforme a época do ano. São alimentos, e isto sempre interligado com a ordem da natureza, porque a natureza nos dá alimentos na época que também a gente precisa utilizar, né? Quem vive na cidade grande já não tem tanto essa referência de quem está numa região mais concentrada, ela vai perceber, né? Agora é época da mandioquinha salsa, agora é época, enfim, né? Época de agrião, agora já é época do rabanete, isso vai variando. E também a necessidade que nós temos de alimentar conforme a época do ano, né? Como o Diego estava nos ensinando, das 3 forças, né? O alimento mais yin, alimento mais yang, mas não de uma forma, porque está frio, então você precisa yang. Não é assim o critério. Isso a gente vai discorrer com mais detalhes, né? Então, é também conforme a região em que você vive, isso é fundamental, você receber os ingredientes que você usa frescos, né? Então, a elaboração do cardápio, onde que ele começa? É na feira, né? É na feira orgânica que você vai e vai visualizar os alimentos da época,
né, da região e para depois passar para outra etapa. Uma questão importante é a necessidade específica. Então, essas etapas, nenhuma são assim somente aquela, né? Não é porque você vai estar numa região que você vai só considerar isso. Você tem que estar interligando também com a tua necessidade específica ou a necessidade de quem você está preparando. Segunda etapa, a elaboração do cardápio diário. Você não pode comer as mesmas coisas todos os dias. Há alimentos que são base sustentáveis. E há alimentos que você vai variando para ir compondo. Dona Bernadette trabalhava muito de nós completarmos o leque semanal. A cada 7 dias você faz aquele ciclo, né? Que nós podemos detalhar, né? Como diz o Diego, mostrando a prática, também como que forma esse leque semanal. Mas o importante é que todo dia precisa variar. Lembrando que há alimentos que é de uso diário, há alimentos que é de uso semanal, há alimentos que é de uso mensal, há alimentos que é ocasionalmente, algumas vezes ao ano. Né, seguindo um critério, assim como que o professor elaborava para a pessoa um estilo de vida mais sustentável. E a terceira etapa, que é a elaboração também do alimento, como preparar esse alimento, né? Então, você pegar uma cenoura, mas conforme você preparar ela, ela vai ser parcialmente nutritiva, né? Da forma que você preparar uma cenoura, ela vai ser integralmente, né, nutritiva e energética. E aí, e aí que interliga com a quarta etapa, que é como degustar o alimento que você preparou, né? Como degustar o alimento seu diário, né? Entra aqui o critério que tanto o professor nos mostra, que às vezes até para entender ele colocava as porcentagens, né? Então, era lá, algumas pessoas, quando focava especificamente, 60% do alimento principal, 40% do secundário, né? O adicional, ele é adicional. Há pessoas que não há necessidade do adicional diariamente. E o especial, né? Esse já o próprio nome já diz, hoje eu preciso do alimento especial, hoje eu não preciso do alimento especial, né? Então, nessa proporção, quando fazemos a, a dinâmica, né, do universo, a gente pode compor assim, que no símbolo Yin Yang, você pode visualizar como seu prato, né, relativamente, né? E o principal, ele não vem junto, ele não vem misturado com o secundário, porque ele é base. Então, você precisa aquela proporção do alimento básico, né? Que seria, no caso, o cereal integral, né? Que você pode variar, né? O arroz integral, ou compondo, enfim. E no prato, fazendo a composição, entra o que nós aprendemos, os 5 sabores, o amargo, o azedo, o quente, o enzimático. Eu prefiro sempre sugerir, agora
particularmente assim, que você precisa comer proteínas, vitaminas, sais minerais e o que estimula a produção enzimática. Então, dentro dessa referência, você vai variar. Como que você vai variar? É com a tua prática diária, né? Então, é no alfazer, é o cozimento, é a escolha, né? Você pode seguir a referência das cores, ou como aprendemos assim. Você precisa diariamente um cereal integral, uma raiz, um legumes, uma verdura e uma conserva. Dentro disso, você pode variar um cereal, duas raízes, um legumes, duas verduras, pode variar. Duas verduras, um legumes, uma raiz. Você pode rever isso, relacionando, sempre interligando com a época do ano, né? Ah, tá mais frio, então eu vou colocar no prato mais raízes, né? E vou diminuir um pouco a verdura, ou vou diminuir um pouco a salada, né? Ah, tá calor, vou variar a salada, vou colocar duas conservas, né? E aí a raiz estando presente. Então, assim, que nós vemos, assim, confirmando, né? Que muitos, assim, faz a alimentação e não tem essa sustância, não fica nutrido, fica faltando alimento, porque não faz essa composição, né? Do cereal, a raiz, os legumes e a verdura. Aí, aprender mais profundamente, aí é um outro passo, né? Que é sempre importante ter uma orientação, né? De que, para interligar a necessidade específica da pessoa, né? Se ela precisa... há pessoas que você olha, vê que ela está bem de, vamos dizer, de B12, no caso, mas ela quase não se alimenta do condutor, né? Que são que se fala muito hoje da K2, dos probióticos, né? Das conservas, dos estímulos enzimáticos, né? Então, tudo é bem personalizado, né? Mas temos uma base que é o que nós aprendemos, que é a base sustentável, né? Que é fazer essa composição: os cereais, raízes, legumes, as verduras e as conservas. Então, aí entra, a pessoa fala, legumes. Sim, leguminosas, depende da pessoa. Sim, né? Ela pode estar compondo umas vezes na semana, duas vezes na semana, né? O importante, muito mais do que pensar que nós estamos num país como o Brasil, que é a terra do feijão, né? Tá, leguminosas, sim, mas se a pessoa procura a gente para uma dieta específica, ela já não pode estar usando assim, como você padronizar na dieta, ela comer as leguminosas. A gente vai sugerir com mais critério, né? Tantas vezes na semana, tantas vezes, né? Por quê? Quando se fala em feijão, né? Feijão, sabemos que o único, o mais alcalino é o feijão azuki. E os outros feijões, apesar dele ser a composição, mas ele tem uma acidez, não vamos entrar em... Isso podemos entrar no debate, né? Que houve uma pergunta. O próximo passo. Quanto
quando você faz o prato, essa tua necessidade, né, diária. Então, Johnny lembrando, né, Johnny está aqui conosco, né, lembrando que também ao preparar, claro que a gente aprendeu uma técnica culinária, né, que a gente vai focalizar nessa hora da técnica culinária? É puxar o nutriente de cada alimento. Tá? Então, ou você pode pensar em puxar, ou você pode pensar em explorar. Por que que nossa culinária, que não usa tanto condimentos, mas você põe na boca, é um universo de sabor, de nutrição. Por quê? Porque a dona Bernadette focalizou muito bem conosco, sabe, preparar, a maneira do preparo, que você explora muito bem cada nutriente, né? Então, não é só mecanicamente escrever um cardápio, né, e cozinhar sem focar isso. E o que é que estimula muito o foco de explorar esse? Também cozinhar com afetividade, com sentimento, a intenção com o que você está preparando o alimento, né? Então, eu posso dar o exemplo, o nosso trabalho aqui em Santa Catarina, né, através do Fonte Vital, é mais personalizado do que assim aberto ao público, né? Então, quando eu estou preparando a refeição, eu penso na pessoa que vai vir. Mas claro que não é isso. Hoje eu vou pensar no João, né? Hoje eu vou pensar na Maria, né? Hoje eu vou fazer uma coisa para que fortaleça a imunidade, né? Assim, pulmonar, ou que fortaleça, que a pessoa fica mais saciada, né? E aí, ou por outro lado, quando vem uma pessoa nova, a gente estimula o desafio, né? A gente fala assim, olha, depois que a pessoa fez a refeição, você fala assim, observa, né, que você não vai sentir fome tão cedo. E por que que a pessoa não vai sentir fome tão cedo? Porque a refeição dela teve todos os nutrientes necessários, né? Então, e isso a gente pode cuidar muito quando, por exemplo, uma pessoa que come muito doce. Por que que a pessoa come muito doce? Porque está faltando nutriente e aí começa a gerar a carência, né? A carência interna. Então, ela busca e ela vai, não fica faltando uma certa energia, ela vai muito para o doce, né? Não estamos negando, mas estamos falando em proporção, porque a proporção maior, primeiro, é ter a base sustentável, né? E eu até, assim, um dia, acho que Júlio fez aquela pirâmide detalhada, tudo, mas eu até gosto, às vezes, de mostrar aqui a pirâmide que é universal, porque a pirâmide universal, a nossa, é aquilo, né? Só que a gente foca muito, assim, essa ordem da natureza de procurar o que tem no reino vegetal, né? Interindependente, né? E também essa produção artesanal, né? Que a gente prepara mesmo o que é necessário. Então, naquela pirâmide, como que é? A porção maior é os cereais, né? Aí entra quem pode usar também glúten, trigo, entra aqui também, né? Assim. E depois vem raízes, legumes, verduras, frutas, dependendo época do ano, dependendo condição, né?
e como forma que utiliza a fruta, a condição sanguínea, né? E depois vem a pouca leguminosa, as proteínas, os derivados, e a sobremesa, ela está aqui no pico, né? É uma proporçãozinha mínima. Então, assim, é aquele docinho que você só adocica um pouco, né? E aí, o que que acontece? Você conversa com as pessoas e você observa que a pessoa inverte a alavanca, né? E a nossa alavanca é o foco da alcalinidade, de buscar alcalinidade, né? Então, eu gostaria de passar um exemplo. É uma pessoa que já conhece a alimentação, tudo, aí ela estava vivendo uma crise familiar, então ela chegou aqui mais alterada, assim, emocionalmente, né? Então ela estava citando muito assim, isso eu gosto, isso, a Edna, assim, mais macio eu não gosto, não sei o quê. Aí um dia eu pude falar para ela assim, eu sinto muito, mas eu não consigo preparar o alimento porque a pessoa gosta apenas. O foco é esse. Porque o que a gente aprendeu, graças à professora Dona Bernadette, é nós prepararmos uma alimentação principalmente necessária, complementarmente desejosa, né? Então, também é parte quando fazemos o prato especial, né? Que é aquele prato mais desejoso, né? Um assado, né? Que pode variar, mas sabendo que não é a base alimentar. Então, a elaboração do cardápio, você tendo essa referência, daí você pode buscar a variação e focar principalmente a forma de preparar, o sentimento com que você prepara, a intenção, buscando a ordem da natureza, né? Relacionando e, e observando resultado. Tudo tem que ter a comprovação, né? Não adianta só estou fazendo, mas tem que confirmar, né? E aí como que confirma? A gente fala em elaboração de cardápio, mas ela tem que ser principalmente comprovativa, né? Complementarmente preparativa. Se a pessoa tiver com muita toxina, ela não consegue comer essa comida por 3 dias. Ela vai tentar, então a gente sempre sugere, experimenta 3 dias, né? Por quê? Porque alimento que não segue a ordem da natureza, ele queima essa região do paladar. Então a pessoa não consegue sentir assim. Isso tudo que a gente fala, que alimento atraente, nutritivo, mas se a pessoa não tem ainda essa condição fisiológica, né, tem que insistir, 3 dias no mínimo. E aí você estimular, né, que continue, né, porque aí abre o paladar, né? Por isso que muitas vezes você pode sugerir alguém provar a comida, ela não vai sentir, né, sabor, porque é muita toxina. Quando em dietas específicas, né, como que vai elaborar o cardápio? Antigamente, graças ao professor Dona Bernadette, né, que abriu, né, essa possibilidade da autoeducação vitalícia, né, você complementou muita coisa que era muito rígido, né? E que não relaciona ao estilo de vida, que também é fundamental. Se for preparar o alimento para uma outra pessoa,
precisa também incluir o estilo de vida que a pessoa tem, os horários que ela tem, o trabalho que ela tem fora, né? Como que é os horários, quantas refeições que ela é possível ela fazer, os horários, para poder sugerir uma elaboração de um cardápio bem feitinho, né? Nutritivo. E também essa elaboração de cardápio, ela é diferente para mulher, para adulto, para criança, para debilitado e para convalescente. É diferente. Atleta também. E Jone completando e para atleta também, né? Então, e aí que entra quanto ao estilo de vida. Logo que o artista, fala nome, né? Retornou, apareceu lá no Satori, eu estava atendendo o balcão e a esposa desafiou, assim, que tinham feito a orientação com o professor, ela falou, mas e eu que eu acordo 4 horas da manhã e pego o avião, né? E depois vou almoçar 3 horas da tarde. Então, isso é uma confirmação que o cardápio também tem que ser elaborado conforme o estilo de vida da pessoa, principalmente os horários de comer. O professor estimulou muito que nós pensássemos que a refeição principal é no almoço. Depois, se você fizer na refeição principal todos os alimentos que você precisa, então, de manhã, dependendo da pessoa come ou não, dependendo à noite, né, complementarmente, você só complementa, já não é aquela refeição principal, né? Por quê? Porque você fica bem alimentado. Mas se você elaborar muito bem o cardápio, considerar muito bem a época do ano, considerar muito bem a forma de fazer, né? E aí você só complementa. Eu agradeço muito a participação. Creio que contei todos os segredinhos, quase todos os segredinhos. E se tiver alguma pergunta, podemos abrir ao debate. Gratidão, graças a todos e Valavanca. Obrigada, Edna, pois continuaremos no debate.